Oi, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu sou a evangelista Patrícia. Hoje nós vamos ler o Salmo 55. Deixa aí nos comentários se você gosta de ler a Bíblia. Você gosta de ler a palavra do Senhor? Nós sabemos que aí nós vamos estar lendo o Salmo 55, né? É o Salmo. Ontem, gente, eu pensei que eu estava lendo. Eu li Isaías 55. Ai. Aí tive que fazer de novo. Aí eu vou fazer agora. O Salmo 55. Vamos estar aí lendo, né? E vamos aprender mais da palavra de Deus. Abra a Bíblia aí para você ler comigo. Davi aqui, ele queixa dos inimigos para Deus, né? Ele queixa dos inimigos para Deus. Então, ele fala assim, olha, ele fala assim: Davi queixa da malícia dos seus inimigos e persevera em oração e lança a sua carga sobre o Senhor. É isso que Davi está nos ensinando. Lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, porque Deus tem cuidado de nós. Lançai as suas ansiedades diante de Deus. Davi, aqui no Salmo 55, ele ensina isso. Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos. Ele queixa da malícia dos seus inimigos e ele persevera em oração. Nós temos que estar perseverando em oração e lança essa carga sobre o Senhor. Quando ele fala assim, nós já lemos o Salmo 40 que fala: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então ele fala assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te esconda da minha súplica. Atende-me, ouve-me, lamento e rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade, como furor me aborrece. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores da morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que eu disse: quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressa-me a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça o Senhor e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite anda ao redor dela, e sobre os seus muros iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro, astúcia e engano não se apartam das ruas. Realmente, gente, está acontecendo demais, né? Cada dia tá pior. E pois eu não era inimigo que me afrontava, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem, igual meu guia, era o meu amigo íntimo. Praticávamos juntos suavemente e íamos a multidão à casa de Deus. A morte, os açoites e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Aleluia. É só invocar o Senhor e o Senhor nos salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá minha voz. Livrou-me em paz a minha alma da guerra que me movia, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, tão pouco temem a Deus. Os homens continuam, aqui no Salmo 53, né? Nós lemos lá que o nécio
ele fala que não há Deus. Aqui também nesse Salmo 55, né? Eles também estão aqui falando que não que eles também não acreditam que há Deus, né? Puseram nas mãos que tinha paz e romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração guerras. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, todavia eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permita que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homem de sangue e de fraude não viverão metade de seus dias. Olha bem, o título resume tudo, né? Davi faz uma queixa a Deus de seus inimigos. Davi fica firme em oração. Esse salmo nos ensina a ficar firme em oração. E depois encerra o Salmo 55 falando assim: lança o seu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade de seus dias, mas eu em ti confiarei. Então, Davi está mostrando que nós devemos ter uma grande confiança em Deus. Esse é o Salmo 55. O Salmo 55, o nome de Deus, o qual representa o seu caráter mantenedor da aliança, também é o fundamento da esperança dos cristãos do Novo Testamento. O nome de Deus é o fundamento para nós, cristãos, que somos os cristãos do Novo Testamento. E olhos, ou seja, Davi tem esperança porque pode experimentar a vitória sobre seus inimigos no passado. E quando ele fala que ele queria ter asas como pomba, né, o desejo quando ele fala assim, eu queria ter asas como pomba, porque o desejo de Davi era de fugir dos problemas. É um traço comum de qualquer ser humano, é fugir de problemas. Mas não tem jeito de fugir de problemas, né, gente? Mas a confiança em Deus nos dá condições de enfrentarmos as dificuldades. Não podemos fugir da dificuldade. E aqui no 55, do 12 ao 15, ele fala: uma das coisas que mais machuca é a traição de um guia espiritual. E é mesmo, gente. Como dói quando você se sente traído por uma pessoa que você tem aquela pessoa como exemplo, né? Falando, então, é meu exemplo. E aqui no verso 3, no 13, né? Ele estava machucado com essa traição. E parecia que ele confiava bastante em Aitofel, né? E aí, ver a atitude de Jesus diante de uma pessoa assim foi quando, diante de Judas, né? Judas o traiu, mas ele teve uma atitude. E aqui no 17 fala assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá minha voz. O dia hebreu começava de tarde. Começa de tarde, né, gente? Às 18 horas já é, por exemplo, às 18 horas já é considerado sábado para eles. O judeu ortodoxo, eles não param de fazer as coisas aí. Logo essa lista está na ordem certa da oração para todo dia, de manhã, de tarde e ao meio-dia. Nós podemos orar mais, mas aqui o hebreu ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. E o hebreu ortodoxo é 3 vezes ao dia. Mas é bom que agora nós podemos entrar no Santo dos Santos e andar orando, falar com o Senhor, né? É muito lindo, né, gente? Esse é o Salmo 55. Deixa seu like e seu comentário.